Boa noite a todos os membros da banca. Damos início agora à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, que propõe uma abordagem multidisciplinar para a inspeção de revestimentos protetivos, utilizando o ensaio não destrutivo por alta tensão, conhecido também como Holiday Detector, o equipamento Holiday Detector via seca. Então, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação do equipamento, um pouco sobre a técnica, e sobre os integrantes do grupo, é a Brenda, eu, o Eric, a Lara, a Luísa e o Paulo, com o professor orientador, o Fernando. Por que que esse tema é importante? Acaba que na engenharia civil, a corrosão e as infiltrações, elas comprometem severamente a estabilidade de todas as estruturas. E para a gente conseguir combater isso, a gente utiliza os revestimentos protetivos. No entanto, a eficácia das barreiras ela depende diretamente da continuidade física da película aplicada. Então, as principais consequências das descontinuidades envolvem a corrosão, as infiltrações. Isso gera um custo elevado com relação aos reparos corretivos e acaba tendo uma vida útil dos materiais reduzidas. Então, todos os revestimentos protetivos e impermeabilizantes, eles são essenciais para poder garantir a durabilidade das estruturas. E as pequenas falhas na aplicação, elas podem permitir a entrada da água e de agentes corrosivos, comprometendo o desempenho e reduzindo significativamente a vida útil das construções, inclusive das ferragens, das estruturas metálicas. Sobre o problema da nossa pesquisa. O problema realmente são as descontinuidades, conhecidas como holidays. Muitas vezes elas são imperceptíveis a olho nu, só que o que dificulta realmente, o fato delas serem imperceptíveis dificulta a encontrar esses holidays, esses problemas, e aí a gente acaba tendo que utilizar outros métodos de inspeção. Na área da civil é muito utilizado teste de estanqueidade. Coloca água, deixa por 72 horas e após isso verifica se teve alguma infiltração. O Holiday, como essa técnica, o Holiday Detector, a gente consegue otimizar esse tempo e fazer o processo em menos de um dia. Então, essas falhas microscópicas, que são os holidays, embora imperceptíveis visualmente, eles quebram o isolamento e expõem o substrato condutor. Que os métodos tradicionais, como a inspeção visual, que eu acabei de comentar, essas falhas completamente acabam não sendo identificadas, ficam muito mais difíceis. Então, com a aplicação da técnica parametrizada do Holiday Detector via seca, a gente consegue aumentar a eficiência da detecção dessas falhas e a gente consegue contribuir, né, para a durabilidade dos revestimentos. Então, por isso que a gente utilizou essa mesma pergunta. E aí, quando a gente fala sobre os objetivos, como nosso objetivo geral é avaliar a eficácia da utilização do Holiday Detector via seca na própria detecção de descontinuidades em revestimentos protetivos e impermeabilizantes. Quando a gente fala com relação aos desafios, o grande desafio da utilização do Holiday Detector é a própria parametrização. Se nós ajustarmos o equipamento com uma tensão muito baixa, o ar ele não vai ionizar, então ele não vai conseguir detectar essa falha, vai gerar um falso negativo. E se a tensão for excessiva demais, se ela for muito alta, vai causar uma quebra dielétrica no material, abrindo furos na pintura ou na própria integridade. Se for uma borracha, por exemplo, vai causar umas falhas dielétricas e vai fazer com que o próprio equipamento cria essa falha no material. Então, dentro dos nossos objetivos específicos, é estudar os fundamentos elétricos envolvidos no funcionamento do equipamento, analisar as principais normas técnicas, entre elas a gente escolheu ASTM G62, NACE SP 0188 e ABNT NBR 16172.
E isso a gente vai comparar o método com as técnicas convencionais de inspeção e avaliar a influência da correta parametrização com relação à tensão de ensaio. Aí a gente passa para as abordagens. Como nós somos 5 alunos de 3 cursos diferentes, a gente escolheu citar um pouco sobre cada curso e como que esse equipamento ele consegue proporcionar o vínculo e essa multidisciplinaridade. Quando a gente fala com relação à engenharia civil, a gente consegue ver com relação à patologia construtiva, influência na impermeabilização e durabilidade estrutural. Quando a gente fala sobre a engenharia elétrica, a gente fala sobre a própria alta tensão, que é um meio de funcionamento do próprio equipamento, rigidez dielétrica, que é uma falha que ele pode causar no material, seja o material de base, e fala também sobre a lei de Panst. Com relação à engenharia de produção, controle de qualidade, padronização de processos e redução de custos. O principal, a principal contribuição é que o Holiday Detector ele integra os conhecimentos das 3 áreas para poder aumentar a confiabilidade de inspeção e prevenir as patologias encontradas na engenharia civil. Então, explicando o que é o equipamento Holiday Detector. Ele é um equipamento muito eficaz, relativamente simples, é muito utilizado para ensaios não destrutivos. Não é só utilizado na engenharia civil, ele é muito mais utilizado com relação a NR13, que faz inspeção em vasos. Então, o equipamento em si, ele é um equipamento utilizado para poder localizar todo tipo de falha em revestimento isolante, por meio da aplicação de alta tensão e baixa corrente. É um equipamento que ele utiliza bateria, então a gente consegue colocar ele para carregar e aí a gente seta qual que é a tensão que a gente quer utilizar. Esse equipamento em si que tá sendo mostrado aqui no vídeo, ele é um equipamento que vai de 0,6 kV kV até 30 kV. Então ele vai até 30.000 volts, de 600 volts a 30.000 volts. E essa estrutura aqui é uma estrutura. Tá dando para ver a setinha aí na gravação? Não? Então, onde a mão da pessoa está segurando é uma estrutura onde você consegue encaminhar o equipamento e é uma estrutura bobinada. Ela tem uma bobina onde ela aumenta a tensão ali do equipamento, feito a condução através, nesse caso está sendo mostrado uma, uma, uma mola. Essa mola ela vai pela parte externa do tubo, onde vai abraçando o tubo e a gente consegue fazer toda a verificação do tubo. Então, as principais aplicações, a gente consegue ver aí que são tanques industriais, tubulações e dutos, normalmente chamados de pipelines. É muito utilizado com relação a gasoduto, é, ou líquido mesmo, em vez de ser só gás, líquido também é muito utilizado para ver se tem algum tipo de vazamento. Reservatórios de concreto, estruturas metálicas e também permeabilizações de lajes e coberturas. Só que para permeabilização de laje e cobertura já não é utilizada a mola, é utilizada uma vassoura. Acredito que vai ter uma imagem que vai mostrar o equipamento. Aqui, ó, exatamente essa vassoura que está sendo mostrada nessa imagem. Aí ela a gente consegue, tem ela de diversos tamanhos, 20 centímetros, 30 centímetros, até maior, onde as cerdas dela ali são de cobre, que tem uma melhor condutividade. Então, o princípio de funcionamento é a aplicação de uma tensão elevada ao eletrodo de varredura. Logo depois, o revestimento íntegro, ele impede a passagem de corrente. Então, vamos pensar que a gente tem uma manta asfáltica, e a gente passa o Holiday em cima. A gente precisa aterrar ele. Quando a gente aterra, vai fechar o arco. Então, se tiver uma falha, uma descontinuidade,
o, vai ter uma condutividade e vai transpassar a barreira do ar e também qualquer tipo de microfissura que tem ali no revestimento. Então, na presença de uma falha, vai ocorrer a ruptura dielétrica e vai formar um arco elétrico no ponto de descontinuidade. O equipamento ele vai identificar e sinalizar a falha com alarme sonoro e visual. Visual porque no corpo do equipamento tem um LED onde esse LED vai acender, e sonoro porque tem como utilizar o fone de ouvido, e aí ele vai dar um bip, um apito, para poder informar que aconteceu ali a descontinuidade, que ele abriu o arco elétrico. O arco elétrico ele indica a presença da descontinuidade mesmo. O arco elétrico é um ponto que abre onde passa a corrente ali. Quando a gente fala com relação aos fundamentos elétricos, a gente precisa envolver duas coisas muito importantes. Uma delas é a rigidez dielétrica, que é a capacidade do revestimento de resistir à passagem de corrente elétrica sem se romper. Então, pensando que eu tenho qualquer tipo de revestimento. Esse revestimento ele suporta uma. Vou tentar dar uma outra tentar passar um outro entendimento. A gente tem um pedaço de plástico e se eu colocar água nele, à medida que eu vou colocando água, ele vai formando uma barriga até o momento que esse plástico ele vai romper e a água vai passar. No ar, assim, quando a gente utiliza uma carga elétrica, funciona exatamente da mesma forma. Não vai formar essa barriga, mas vai ter um ponto que a estrutura ali ela não vai aguentar, ela vai se romper, que é o que é chamado de rigidez dielétrica. Ocorre essa falha dielétrica e aí ela passa. Então, a rigidez dielétrica, quando a gente fala com relação ao ar, são aproximadamente 3.000 volts por milímetro. Então, para eu poder transpassar a cada milímetro, eu preciso utilizar 3.000 volts. Considerando a capacidade máxima do equipamento, a gente consegue medir em até 1 centímetro, até 10 milímetros, aproximadamente. Quando a gente fala para polímeros, aí vai de 20 a 160 kV. Isso daí influencia a composição dele. Alguns polímeros, eles são mais adensados, então fica mais fácil ou mais difícil. Quanto mais denso for, mais difícil fica para poder romper isso. E o epóxi, ele vai de 30 a 40 kV. Quando a gente fala com relação à lei de Paste, ela relaciona a tensão de ruptura elétrica com a distância com relação às condições do meio. Então, a gente vai usar P vezes D, D relacionado à distância. E isso vai ser uma guia de calibração do equipamento com relação a cada espessura de revestimento. Cada revestimento que a gente for fazer, a gente vai utilizar uma medida diferente. Então, considerando a rigidez dielétrica, se no ar a gente precisa romper a barreira do ar a cada 3 kV, eu vou utilizar aí 3.000 volts no caso, para eu poder mostrar o arco elétrico aparecendo, eu preciso colocar 30.000 volts para poder ver 1 centímetro de arco elétrico. Aproximadamente isso. E aí, com relação à tensão, ela deve ser suficiente para poder detectar a falha sem provocar dano no revestimento. Então, vamos considerar o ar, ele tem que ser, a voltagem do ar tem que ser menor do que as voltagens do teste, que tem que ser menor do que as voltagens do revestimento. Quando a gente vai para a metodologia, na metodologia, nós fizemos uma revisão bibliográfica baseada em algumas pesquisas científicas, livros e também periódicos sobre o Holiday Detector e também sobre corrosão. Quando a gente fala com relação aos fundamentos elétricos, a gente fez estudos sobre eletrostática, rigidez elétrica e a própria lei de Paste. Com relação às normas, a gente utilizou as 3 normas que eu já citei, justamente para a gente conseguir fazer uma parametrização e ter procedimentos mais fidedignos. E a comparação de método, a gente utilizou o Holiday Detector versus o teste de lâmina d'água.
E aí a gente consegue ter uma melhor precisão, eficiência de tempo e também otimizar os custos. Com relação à consolidação, a gente fez uma síntese dos resultados e a elaboração do protocolo operacional, como que vai operar a máquina. Sobre as normas que nós utilizamos, que a gente pegou de base, a gente fez um comparativo sobre sobre as três normas. E a aplicação, o que fala essas normas? Quando a gente utiliza a STM, a gente vai utilizar em revestimentos industriais, tubulações e dutos. Já a NACE, a gente vai utilizar para novos revestimentos em substratos condutores. O que é um substrato? Substrato é onde a gente vai utilizar para poder aterrar. É onde a gente vai utilizar para poder fazer a inspeção. Tem o substrato, normalmente tem uma película, uma camada protetiva, que pode ser uma tinta, um epóxi, uma manta asfáltica, alguma coisa que vai revestir aquele material, aquele componente. E quando a gente fala sobre a ABNT, sobre a impermeabilização e proteção anticorrosiva que é utilizada aqui no Brasil. A ABNT é a única norma brasileira, as demais são internacionais. E aí a gente bate na fórmula. Cada uma tem um método de utilização, cada norma fala uma coisa diferente. No final, elas se convergem, mas umas têm umas tolerâncias a mais que as outras. Então, quando a gente fala sobre a STM, a voltagem que a gente vai utilizar é 1.500 inicial mais 1,5 vezes esse cálculo aqui que a gente fez, ele está detalhado no nosso TCC por escrito, onde a gente faz um cálculo. Deixa eu ver se eu tenho aqui para poder passar. A gente pegou aqui a parte da norma ASTM G62. Nessa norma, ela fala sobre dois métodos. O método A, que é baixa tensão, normalmente o Holiday por esponja úmida. Só que o nosso caso é o método B, alta tensão, que é o Holiday via seca. E aqui já tem os parâmetros. Então, essa daqui é a fórmula, é uma fórmula padrão. Isso daqui a gente vai falar com relação à tensão do ensaio. O V a gente fala da tensão, né, em volts, então é 1.500 vezes 1,5 vezes o que desculpa, 1.500 mais 1,5 vezes o que está aqui entre parênteses. Esse entre parênteses 170 já é tabelado, mais 2,48 D, esse D é a distância, a espessura do revestimento, normalmente em micrômetros, mais 58 raiz de D de novo. D é a espessura. Então, a gente vai falar sempre em micrômetros. Algumas pessoas utilizam milímetros, mas aí é só a gente fazer uma conversão com relação à fórmula. Não tem problema, não. Aqui tem até explicando. Esse daqui é um trecho do nosso trabalho por escrito. 250 micrômetros é igual a 0,25 milímetros. Logo abaixo, a gente fala sobre as normas e tem um comparativo. Quando a gente fala com relação à STM G62, a gente tem aqui os revestimentos de tubulação. Sempre que o revestimento for inferior a 1,016 milímetros, aí aqui tem a parte das espessuras. Então, vamos esquecer a aplicação, vamos considerar só as espessuras. Sempre que eu for utilizar em uma espessura de 0,51, essa daqui é a tensão de teste que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar 2.352. Só que dentro do que a norma me dá, eu tenho um valor mínimo e um valor máximo. Então, isso daqui é 1.533 kV por milímetro. Como aqui a gente tem uma espessura, aqui já me dá. Esse daqui é o mínimo, esse 1.530 é o mínimo, e esse 10.200 é o máximo. Pode ver que eu tenho um valor mínimo e um valor máximo, só que ele é bem abrangente. Aqui eu já consigo falar de 3 kV por milímetro e aqui eu consigo falar de 20 kV por milímetro. Bem superior. Então a tabela ela já me dá todas essas referências e é basicamente seguir a tabela. Por mais que tenha conta a se fazer, voltando aqui em cima, eu consigo fazer uma conta através da STM G62,
eu já tenho esses valores por tabela também. Então a conta ela vai deixar um pouco mais preciso. E aí a gente fez dentro dessa tabela, tem exatamente o que é para seguir. Então aqui tem o teste de tensão com relação à equação. Isso daqui é o que é encontrado na equação, não é tabelado, mas na equação você consegue criar uma tabela também. E quando a gente fala da NACE, aí a gente já tem tabelado, não tem nenhuma equação. Então é por faixa de revestimento. Se é de 0,20 milímetros até 0,30 milímetros, a gente utiliza 1.500. Ah, eu tenho 22 milímetros, 1.500. Ah, eu tenho 28 milímetros, 1.500 da mesma forma. Ele me limita só no mínimo e no máximo. Então, 900 é o mínimo e 4.000 é o máximo. Assim para todos os demais revestimentos. Então, o equipamento que a gente utilizou, ele é limitado, ele vai até 30.000 volts. Ele é limitado, a gente não consegue medir espessuras acima de 2 milímetros. Tá vendo aqui? Então, isso depende muito do... Aqui, ó. Agora eu acho que está aparecendo. Isso depende muito do equipamento, da norma que você utiliza, porque se a gente fala... Vou dar um outro exemplo. Aqui a gente não consegue medir acima de 2 milímetros com relação à tensão máxima, mas em 10.000 você consegue medir. Esse daqui até 4,7, 15.000 você consegue medir. E a gente consegue ver, ó, esse daqui fala em 4 milímetros, valor de referência de 15.686. Tá um pouco superior do que está aqui, mas um acaba casando com o outro. Então, basicamente é isso. Aqui todas as normas elas vão enfatizar a correta parametrização de tensão de ensaios conforme a espessura do revestimento para poder garantir os resultados confiáveis e não destrutivos. Se eu aumentar muito a tensão, eu vou destruir o meu equipamento que ele está íntegro. Então, eu mesmo vou causar a falha nele. Então, o modo de operação ele é muito importante. O operador realmente sabe como opera, senão ele acaba danificando um componente que não tem defeito nenhum. Quando a gente faz o comparativo do Holiday Detector versus a lâmina d'água, vamos pensar aí primeiro no princípio. Princípio do teste de lâmina d'água, que é normalmente chamado de teste de estanqueidade, é uma observação visual de vazamento. Eu não tenho nada que vai conseguir me ajudar a não ser o meu próprio olho. Ver se está vazando, ver se aconteceu alguma coisa. Com relação ao Holiday Detector, eu utilizo o arco elétrico em descontinuidade. Isso daí vai me ajudar com relação, porque vai primeiro dar um aviso sonoro, e aí eu vou conseguir ouvir isso e também vou conseguir ver, porque além do próprio arco elétrico, da descontinuidade que vai apresentar, ele vai acender um LED. O tempo de ensaio, normalmente um teste de estanqueidade é feito de 24 a 72 horas, que vai contar com enchimento, esvaziamento, vai ter o consumo de água, entre outras coisas. Já no Holiday Detector vai levar, dependendo do tamanho do meu lugar, em alguns minutos eu consigo fazer toda a varredura em tempo real. Com relação à localização da falha, na lâmina d'água é mais difícil de eu enxergar. Exige uma drenagem e inspeção visual. Quando a gente fala do Holiday Detector, ele é bem preciso. Ele, mesmo que você não consiga ver, ele vai te apontar onde está o erro. Ele é exato por conta da abertura do arco. Com relação à aplicação, no teste de lâmina d'água, ele é bem restrito e eu só consigo fazer em superfícies horizontais. Já no Holiday Detector eu consigo fazer em qualquer geometria. Se eu tiver um tubo, eu consigo passar uma mola por fora do tubo. Se eu tiver uma parede, eu consigo passar ele. Então, tanto horizontal, vertical, é, qualquer tipo de curva, isso daí não é um limitador. Com relação à sobrecarga estrutural, no teste de lâmina d'água, eu acabo tendo uma sobrecarga muito alta, porque a cada 10 centímetros d'água, a gente já começa a falar de 100 quilos por metro quadrado. Já no Holiday Detector eu não tenho nenhuma sobrecarga, não vai influenciar em nada. Com relação ao consumo, no Holiday Detector eu não tenho nenhum consumo de água, é um equipamento que eu consigo ligar na tomada, carregar a bateria dele ali, utilizar da bateria dele. Já a água a gente fala de um gasto muito alto, porque eu vou precisar.
preencher todo o local, tem um nível certo que você precisa preencher para ter um volume da água, então acaba gerando um custo alto. Sem falar de retrabalho. Quando a gente faz o teste por lâmina d'água, estanqueidade, a gente tem um custo elevado, é difícil localizar as falhas, eu não sei exatamente onde é que está, então eu acabo tendo que fazer uma área maior. Já no Holiday Detector ele é reduzido, porque o reparo ele é pontual, eu preciso reparar só esse ponto, que normalmente a descontinuidade, muitas das vezes, ela é microscópica. Então eu coloco um pedaço um pouco maior só para poder cobrir ali e tá tudo certo. Ainda assim o gasto é muito menor. Sem falar no risco de patologia, né? Que aí, com relação à lâmina d'água, eu vou ter riscos elevados, sem falar que eu posso comprometer minha estrutura metálica, com relação à degradação, contato com oxigênio. Já no Holiday Detector, eu não vou ter isso, eu não vou ter esse princípio de oxidação, não vou ter nada disso. Então a detecção ela é precisa e ela é bem precoce com relação ao teste de estanqueidade. Aqui a gente trouxe algumas aplicações práticas. Como eu citei no início da apresentação, em tanques industriais ela é muito utilizada, principalmente para poder fazer controle de corrosão interna, para que eu não perca a estrutura do material, a estrutura do silo, nem comprometer a integridade do meu material interno. Muitas vezes eu tenho algum componente químico que não pode ter contato com oxigênio, não pode ter contato com nada que seja corrosivo, e se eu acabo afetando as paredes dos meus tanques industriais, eu posso perder toda a carga que eu tenho. Muito utilizado na indústria química, farmacêutica, é, óleo e gás, e aí eu consigo fazer o controle da corrosão interna, evitando toda falha no revestimento. Normalmente a falha do revestimento leva à corrosão, principalmente se a gente fala de aço carbono. Quanto maior o teor de carbono, mais fácil ele tende a oxidar. O risco de vazamento e os danos ambientais também eu consigo evitar. Em tubulação, através das molas, eu consigo fazer a prevenção de vazamento, muito utilizado na indústria de gás. Eu preciso verificar essas descontinuidades em dutos, onde vai expor o metal e os agentes corrosivos, onde ele vai acelerar essa deterioração. E também permeabilizações. A gente vai conseguir identificar as falhas, ela é precisa e a gente vai identificar essas falhas de forma precoce. Então, falha em manta, membrana, qualquer uma delas que vão permitir ter infiltração que causam a carbonatação e a corrosão das armaduras. Com relação à importância da parametrização, quando a gente utiliza uma tensão muito abaixo do recomendado, a gente vai ter as falhas de não detecção, vai ser o falso negativo. Tem também a geração, eu acabei de citar na primeira, já citei a segunda, as estruturas, eu vou acabar comprometendo e deixando alguns pontos vulneráveis, vou entregar pontos vulneráveis e patologias e custos elevados no pós-ocupação. Quando a gente coloca uma tensão muito acima, a gente acaba gerando danos no revestimento. Então, era um revestimento íntegro e aí eu mesmo causo os efeitos dele. A criação de novas descontinuidades, justamente por criar esse dano no revestimento, a necessidade de retrabalho, porque eu vou precisar corrigir mais pontos, e o aumento dos custos e dos prazos, né? Porque eu acabo gastando mais tempo para poder fazer essas correções. Então, a correta parametrização ela é fundamental para garantir a confiabilidade, a segurança e a não destrutividade do equipamento, a não destrutividade do ensaio, no caso. Com relação aos resultados e discussões, os resultados, eles, pelo menos os que a gente encontrou, eles provam que a superioridade do método, né, que o método realmente funciona, que ele tem uma superioridade, que ele é muito mais eficiente, tem custos menores e com relação a tempo também. Em vez de eu inundar uma laje por 72 horas sobrecarregando a estrutura,
eu vou conseguir, além de falar dos altos custos, logística, eu vou conseguir fazer uma varredura com a alta tensão localizada e vai ser milimétrico os pontos de falha, justamente para que eu consiga fazer uma correção de forma mais rápida, fazer a obra andar de uma forma melhor, ou os tanques também. Então a gente tem uma elevada precisão na localização das falhas, uma menor necessidade de retrabalho, uma maior durabilidade das estruturas inspecionadas, uma redução significativa de tempo de inspeção, melhoria do controle de qualidade e aplicação segura quando corretamente parametrizado. Com relação à nossa conclusão, o Holiday Detector Via Seca demonstrou ser uma ferramenta eficiente e superior na inspeção de revestimentos protetivos e impermeabilizantes, integrando fundamentos da engenharia civil, elétrica e de produção. Isso daí dá para a gente uma maior confiabilidade, rapidez na inspeção, redução de custos, prevenção de patologias, aumento da vida útil. E a contribuição do trabalho é que o estudo ele vai reforçar a importância correta da parametrização do equipamento e da aplicação de normas técnicas para garantir as inspeções seguras e eficazes. Vai contribuir com as estruturas mais duráveis e economicamente viáveis. Então a gente conclui que o Holiday deixa de ser um mero gerador de faísca e passa a ser uma ferramenta realmente científica de controle de qualidade e ela gera uma extensão da vida útil de todos os ativos. E a gente agradece a instituição e estamos à disposição para caso tenham qualquer dúvida.